Neste vídeo de hoje vou-vos falar de diferenças de idades nas relações amorosas. Por isso, especificamente e em concreto, diferenças de idade muito grandes em relações amorosas. Por isso, diferenças de idade que envolvam estados de desenvolvimento diferentes. Não vou falar de relações onde há uma diferença de 2, 3, 4, 5 anos, não é? Vou falar de relações onde há uma diferença de 10, 15, 20 anos. Este tipo de relações é algo que não é muito comum, mas as que existem têm que ter mais investimento, porque se numa relação normal, no mesmo estado de desenvolvimento, onde há muitas sintonias, as pessoas já não têm boas relações, neste tipo de relação tem que haver aqui uma boa estrutura, não é? Por isso, a mim só me interessa falar das situações onde há este gap muito grande de estados de desenvolvimento. Não é? Independentemente de serem homens ou mulheres, os mais novos ou os mais velhos, não é? Grandes diferenças de idades envolvem estes estados de desenvolvimento. Porque nós, o ser humano, temos estados de desenvolvimento, não é? Que vamos superando. Eu dou-vos o exemplo de que duas pessoas podem ter a mesma idade e a relação não funcionar porque não têm a mesma maturidade. Quer dizer que as pessoas estão com a mesma idade cronológica, mas os estados de desenvolvimento não foram conseguidos na totalidade. Por isso é que a pessoa é imatura, não é? Por isso é isto que nós vamos desconstruir hoje e falar. Por isso, vamos começar por aqui. Um estado de desenvolvimento é aquele momento da vida em que nós temos a adolescência, temos os nossos estudos, nossa profissão, construímos a nossa profissão, consolidarmos a nossa profissão, pensarmos em ter uma relação, pensarmos em ter filhos, usufruirmos da vida, reformarmos e morrermos. Isto é a nossa vida. Neste desenvolvimento, não é? Nós podemos encontrar pessoas que não são da nossa idade, não é? Pode haver homens mais novos a gostar de mulheres mais velhas, pode haver mulheres mais novas a gostar de homens mais velhos e vice-versa. E isto vai dar relações que, se não forem cuidadas, são muito problemáticas, não é? Porque existem poderes diferentes. Ora, isto também é educacional, porque nós lembramos-nos que nas telenovelas ou nos filmes, por exemplo, da América Latina, mais brasileiros, já há muitos anos que existe a terminologia da loba, não é? Que é a mulher mais velha que tem relações com homens mais novos. É cultural, não é? Por exemplo, na Europa isto não é muito abrangente nas relações, obviamente, e também não é muito comum, não é? Muitas vezes este tipo de relações são muito criticadas, não é? É isto que nós vamos ver hoje, como é que este tipo de pessoas pode ter uma relação saudável, feliz e no tempo, não é? Porque eu não estou a falar de relações destas que funcionam em meio ano a um ano, não é? Como é que estas relações funcionam neste desenvolvimento da vida toda, não é? As pessoas a acompanharem-se uma à outra numa relação. Ora, vamos começar por aí, não é? Há exceções. Mas dentro deste tema, isto não é uma exceção, é uma raridade, não é? Porque para haver uma boa relação com uma decalagem de idade muito grande entre duas pessoas no tempo, tem que haver, além de amor, duas características que são fundamentais, que é a lealdade e a gratidão. Alguém tem que se sentir grato e alguém tem que se sentir leal, além do amor, não é? Porque a relação vai ter muitas dificuldades. Dificuldades sociais das outras pessoas que vão criticar, dificuldades familiares que podem não aceitar, serem relações mais isoladas porque podem não ser aceitas nos seus contextos, não é? Ou aquelas que nós vemos muitas vezes, que são aquelas relações que estão rodeadas de tudo, todas as facilidades, por haver muito dinheiro, haver muito sucesso, mas que não duram no tempo, porque os tais estados de desenvolvimento vão bloquear este tipo de relações, não é? No mínimo, vão minar. Depois as pessoas têm que ver como é que lidam com isso, não é? Por isso, o estágio de desenvolvimento é muito importante, não é? Por isso é que também existe, por exemplo, a lei não permite abaixo dos 18 anos haver relações, porque são relações com menores, não é? Mas se nós formos a ver, o que é que diz a lei? O menor não tem ainda a consciência de tomar a sua decisão na plenas vivências da sua vida e da experiência, não é? Ora, se nós pegarmos isto e extrapolarmos para um jovem adulto de 20 anos, não tem a mesma maturidade e a mesma experiência de vida e a mesma vivência do que uma pessoa com 40 ou 50 anos, não é? Isto também existe. Só que aqui é uma situação que é permitida. O que é necessário estas duas pessoas verem é que benefícios podem tirar da relação e em quanto tempo, certo?
Ora, vamos então começar a desconstrução. Cada vez começamos a ver mais casos destes, não é? Não são muitos, mas vemos, não é? Há muitas diferenças de poderes, não é? Independentemente, neste momento, da fase daqui do vídeo, eu ainda não vou falar do género, masculino ou feminino, mas ainda há diferenças de poderes. Alguém mais velho tem mais poder que alguém mais novo, não é? Raros são os casos em que a pessoa mais nova tem o poder sobre a pessoa mais velha. Não é? Aí é muito mais na característica da dimensão sexual que poderá ter algum poder a pessoa mais nova sobre a pessoa mais velha. Mas a maior parte das situações são pessoas mais novas que vão beber a experiência das pessoas mais velhas. Não é? Ora, no dia de hoje as mulheres também praticam muito este tipo de relações. Também porque já começam a haver muito a nível de literatura, de filmes, de séries, este tipo de amostragem. Por isso, no Brasil, as lobas no Brasil, nos Estados Unidos, os sugar daddies ou sugar mummies, que são pessoas mais velhas que numa relação quase contratual trocam benefícios, né? Eu sustento-te, mas tu fazes-me feliz, não é? E são assim que estas relações são construídas. Ora, as pessoas começam a praticar este tipo de relações. Geralmente as pessoas costumam dizer, mas se for amor não há problema nas diferenças de idade. Claro, isto é algo lírico, porque na prática existem diferenças. O amor vai ser muito mais testado, vai ser muito mais dinamitado por tudo à volta, não é? Para já, porque é diferente, não é? O ser humano não reage muito bem à diferença. Por isso é que há o machismo, a diferença de géneros, o racismo, diferença de raças, até mesmo a nível de deficiências, não é? As pessoas deficientes são quase excluídas da sociedade por quem não é deficiente. Tudo isto são diferenças, não é? E quem está sendo diferente da maioria, tem sempre muitas dificuldades. Por isso é necessário nós sabermos como é que havemos de permitir a estas pessoas, às mulheres no machismo, ou às pessoas de cor no racismo e aos deficientes nesta situação da diferença de formato, como é que as pessoas podem ser mais felizes, neste caso, geralmente, sempre com exceções da maioria. Não é? O racismo tem que ser ensinado através da educação, porque raças diferentes não tem lógica nenhuma nós pensarmos que uma cor de pele faz diferença depois em todas as dimensões da vida. No machismo é cultural, se não for ensinado desde muito jovem, as pessoas, homens ou mulheres, podem ser machistas, porque diferenciam, não veem como par as outras pessoas. E atenção, há mulheres machistas, não é? Nós é que achamos que o machismo vem de macho. Não, machismo é tudo o que diferencia género, não é? Em termos de poderes. Não é? Eu não sei que aquela pessoa tenha a mesma inteligência, capacidade, comportamentos, atitudes, permissões que eu. Não é? Por isso, no dia-a-dia, nós vamos criticando, sabotando, agredindo, castigando, matando, não é? O machismo dá para tudo, não é? Por isso, temos que ter atenção que muitas dessas situações, sendo culturais, vão ser aprendidas, não é? Por isso, a maioria dos jovens, homens ou mulheres, chegam ali aos 15, 16 anos, a primeira coisa que lhes vem à cabeça não é eu quero ter uma relação com uma pessoa 20 anos mais velha. Não. Pode ser circunstâncias, pode ser mais isolamento social e por isso há alguém que é mais importante naquele momento da vida. Pessoas que são peças fundamentais quando falta alguém importante. Por isso, tem que haver um momento marcante para alguém mais velho, por isso com estágios de desenvolvimento diferentes, ser atrativo para alguém mais novo, não é? Independentemente do género neste momento. Não é? Temos que ter atenção que relações mais velhas com pessoas mais novas há grandes diferenças de poder. Uma delas é o económico, obviamente, porque os estados de desenvolvimento são diferentes. Alguém pode ainda não ter começado a sua vida profissional e outra já estar numa vida profissional consolidada ou ter a sua vida já praticamente feita. Não é? Por isso, há aqui também muita troca de benesses, não é? Financeiras, emocionais, sexuais e até muitas vezes de amostragem. Por isso é que existem as mulheres troféus ou os homens troféus, não é? Pessoas que gostam de exibir parceiros e parceiras mais bonitos, mais musculados, mais na moda, mais diferenciados aos pares, neste caso aos seus contextos, né? Às suas redes sociais de suporte, amizade, familiares ou outras. Né?
As redes sociais, obviamente, também vieram a extrapolar este tipo de relações de pessoas mais novas com pessoas mais velhas, não é? Começamos a ver muito este tipo de situações. Não é? Em Portugal, culturalmente, ainda existe um bocadinho de vergonha deste tipo de relações, não é? Não é a pessoa mais velha ou mais nova ter vergonha um do outro, não é? A sociedade em si ainda fala muito deste tipo de relações, questionando porque é que aquelas duas pessoas estão juntas, não é? Mas a mesma sociedade também questiona porque é que um gordo está com uma magra com um gordo, um preto com um branco, um alto com baixo. Não é? A sociedade critica sempre pela diferenciação. Não é? O que é que... Não é? E geralmente, vejam, pessoas da sociedade que fazem esta diferenciação porque as suas relações não resultam. Então as pessoas geralmente dizem, como é que eu que estou com uma pessoa da minha idade isto não resulta e aquela pessoa está com uma pessoa 10 a 20 anos mais nova ou mais velha, resulta. Por isso, é melhor esta pessoa que está a criticar pôr em causa a relação dos outros do que a sua, não é? A crítica tem um bocado a ver com isso. Há muita gente que critica, mas está a criticar aquilo que não faz. Não realiza, não consegue, nunca obteve, por isso critica os outros, não é? Por isso, a sociedade em si ainda tem muito, por isso estas relações têm muito esta resistência, não é? Há exceções, não é? Mas exceções que só o tempo comprova. Estas relações, só ao fim de 10, 15, 20 anos de relação, é que é uma relação. Até lá, porque até as relações têm estados de desenvolvimento. Atração, química, não é? Perseguição, perseguição no sentido de conquista, não é? Conquista, namoro, não é? O namoro para as pessoas se conhecerem, depois passam para uma fase de noivado, depois para uma fase de casamento ou de relação a dois, e depois a vida. São estados. O problema é que a vida cada vez nos põe estes estágios cada vez mais curtos e às vezes nós passamos logo de conhecer para uma relação a dois. E que saltamos muitas fases de desenvolvimento que são necessárias para as tais sintonias. Por isso, hoje em dia, temos que ver que uma relação, qualquer ela que seja, só no tempo é que vemos que é uma relação. 6 meses ou um ano, isto pode ter sido uma diversão, pode ter sido uma falta de escolha, pode ter sido um encantamento, pode ter sido muita tesão. Muita coisa, exceto uma relação. Certo? Por isso, há exceções a isto que eu estou a falar. Mas só o tempo é que comprova que uma decalagem de 10 a 15 anos possa fazer uma relação de duas pessoas felizes. Não é? O tempo é que permite isso, porque só o tempo é que vai encontrar as tais dificuldades. Não é? Ok. Vamos agora introduzir aqui o género, não é? Isto é muito mais comum de ver homens mais velhos com mulheres mais novas, não é? Muita infidelidade de casamentos é feito neste modelo, não é? As pessoas casam-se, têm filhos, pessoas da mesma idade, têm filhos, têm seus filhos e de repente há uma infidelidade e vamos ver uma mulher mais nova. Que há sempre aqui este problema depois da mulher mais velha que foi enganada se comparar com a mais nova, não é? Porque a pessoa mais nova é mais nova, não é? Fisicamente, tem outros atributos que a mulher mais velha que teve filhos, já teve uma vida, não tem, não é? Nós vamos perdendo qualidades, não vamos ganhando qualidades, não é? Existem exceções, mas a maioria das pessoas nós envelhecemos, nós não ficamos mais novos, não é? Temos que ter atenção que isto é muito importante, não é? Nós temos que nos sentir bem connosco para que o que os outros dizem não seja tão importante, que é o que acontece nestas relações. Estas relações, quando há uma decalagem muito grande, estas duas pessoas não valorizam muito o que as outras pessoas dizem. Porque se valorizassem, a relação era logo dinamitada, não é? Ok. Por isso, os homens mais velhos têm muito esta tendência, por várias razões, não é? Por insegurança, gostam de estar, gostam da caça, gostam de mais quantidade de qualidade, por desafio, não é? Eu ainda consigo. Quanto mais velho o homem vai ficando, mais desafios destes vai fazendo, porque o homem vai, ao contrário da mulher, que atinge o seu pico da sua sexualidade 45, 50 anos, agora já está a correr quase para os 55, os homens aos 45, 50 anos já começam a perder o seu fulgor, não é? Já começa a haver muito problema de ou impotência, ou de não concretização de ato na totalidade, ou de ejaculação precoce, não é? Isto porque o corpo está a ficar mais velho, não é? E tem sempre esta tendência de testar, a ver se consegue, não é? Depois há os homens imaturos que é pelo desafio, não é? Hoje apetece-me, vou fazer. Por isso não há o pensamento concreto de responsabilidade antes.
é para fazer. Não é? Por isso, temos que ter atenção um bocado a esta parte de que o homem tem a tendência para as mulheres mais novas, inclusive, como eu disse ainda há bocado, como troféu. Há homens ricos neste momento, que já têm boas posições na vida, uma vida já confortável, e andam com cada uma mais bonita que a outra para mostrar aos amigos que conseguem, não é? Muitas vezes para esconder um bocado esta parte que eu falo, não é? Das inseguranças, das solidões, de não conseguir. E isto tem muito domínio. Estes homens só andam com estas mulheres porque conseguem exigir delas o que eles querem. Se elas ousarem dizer não, ou ficam sem os benefícios todos, não é? Atenção, estou a falar de homens para mulheres, porque eu bocado vou falar de mulheres para homens. Isto existe nos dois lados. Há sempre poderes quando há diferenças de idades muito grandes, não é? Alguém está a procurar um benefício nesta relação. O melhor é quando os dois procuram um benefício na relação, certo? Vamos ver agora quem é que procura e que benefícios, não é? Por isso, há benefícios em ter poder, né? Se eu sou um homem e tenho a minha vida confortável, tenho benefícios em ter mulheres mais novas que eu quero que seja assim, é assim, não é? Se fizeres assim como eu faço, tens estes benefícios, não é? E depois, como é lógico, também ter a sensação de que é mais fácil descartar. Por isso, homens mais velhos, quando andam com raparigas mais novas, facilmente acabam estas relações, não é? O que não conseguem fazer quase com as relações das mesmas idades. Por isso, muitas vezes têm divórcios muito difíceis, de exigências e de não querem que perder, não querem que a outra parte ganhe, e depois têm relações com raparigas mais novas e aquilo hoje apetece-me, amanhã não me apetece, vai-te embora. Porque as pessoas são mais descartáveis, não é? Porque as diferenças de idade assim o permitem também, não é? Depois, quando os homens mais velhos andam com mulheres mais novas, os pares é muito importante, não é? Porque geralmente são mulheres troféus, não é? Os outros... raros são os homens mais velhos com mulheres mais novas que as escondem, não é? Não, mostram-nas, não é? Isto nós vemos, nem precisamos, vimos já a população em geral, os artistas e tudo isso. Artistas que nós vemos que tinham relações de anos, com filhos, divorciam-se e andam com mulheres mais novas e que as mostram, não é? O ser humano não é muito diferente um do outro, independentemente do seu extrato socioeconómico, não é? Pode, mas é depois dar mais visibilidade ou menos visibilidade. E também que tipo de visibilidade é que pode dar, não é? Há homens que andam aí a fazer cenas que nunca na vida deles fizeram, mas com estas mulheres mais novas fazem-nas. Nem tudo é positivo. Também há a visibilidade negativa, não é? Ok. Por isso, sendo mais fácil descartáveis, as relações em si não são tão profundas, não é? Há menos investimento. É mais o imediatismo, os momentos, não é? Por isso, são geralmente relações que não duram muito tempo, não é? Há exceções, mas a maioria delas não, não é? Há mais posse, há mais controle, há mais ciúme. Não é? E hoje em dia, a posse, como o homem tem poder, pode dizer o que é que quer e como quer. O controle é feito de todas as maneiras e feitios, até mesmo nas redes sociais, de GPS e com estas todas novas tecnologias que nós temos. Não é? Por isso, há muito controle aqui. Porque o homem quer que a mulher faça exatamente o que ele quer. Não é? E não quer que ela seja de mais ninguém, porque ele é que lhe está a dar os benefícios, não é? E depois também temos aqui a situação de que temos que ter estes homens mais velhos que estão com mulheres mais novas têm nestas relações muitas testagens do que não conseguiram nas suas relações anteriores com mulheres da mesma idade, não é? Ou é um homem que sempre andou com mulheres mais novas, não é? Ou então é um homem que teve a sua vida normal de desenvolvimento, casou com uma mulher geralmente da mesma idade, 2, 3, 4, 5 anos, não é? Depois divorciou-se e agora tem relações com mulheres 10, 15 anos mais novas, não é? Aqui ele vai fazer testagens que não conseguiu, não é? Com a sua parceira, não é? Não conseguiu porque não as quis implementar. Porque a sua parceira que ele deixou agora pode também ir conhecer um homem mais novo, ou mais velho, ou da mesma idade, e fazer essa testagem. O problema é que as pessoas hoje em dia parece que não conseguem fazer testagens uns com os outros, separam-se para ir fazer testagens com desconhecidos, não é? Ainda são desconhecidos, não é? Depois vão ser conhecidos, não é? Ora, tem que ter atenção de que estas relações têm muitos comparativos, não é? Porque um homem de 50 anos andar com uma rapariga de 25, não é preciso, preciso sermos muito imaginativos para ver que festas de Natal, de anos, de familiares, não é? Esta idade vai sempre existir para todas as pessoas, não é?
não há aceitação geral das pessoas, nem familiares, nem filhos. Né? Há homens hoje em dia, e eu ainda só estou a falar nos homens, já vou falar das mulheres, há homens hoje em dia que têm relações com mulheres que têm a idade dos filhos. Né? Ora, os filhos olham para estas relações também com uma situação de estranheza, não é? Como é que o meu pai tem uma relação com uma pessoa da minha idade, não é? Isto tudo depois envolve os benefícios. Há os filhos que não aceitam, há os filhos que aceitam porque têm benefícios em aceitar a relação, não é? Raras, eu não estou a dizer excepcionalmente, estou a dizer raras são as situações em que isto funciona. Porque existe tudo isto. Geralmente tem que haver muita compartimentação, não é? A sua relação está fora das outras relações. Por isso, eu, o homem mais velho, ter uma relação com uma mulher mais nova, compartimento esta relação da minha relação com a minha ex-mulher, com a minha, ou minha ex-companheira, ou dos meus filhos, ou da minha família, ou dos meus amigos. Ou então, compartimento com as famílias, mas não compartimento com os amigos. Não é? Mas isto é algo que se sabe, mas pode não haver a convivência que dinamite a relação. Porque há sempre situações em que, de inseguranças, de qualquer um dos dois, do mais novo ou do mais velho, de uma crítica que possa surgir. Não é? Porque para as outras pessoas que estão a ver, aquela relação não é normativa. Não é? É diferente. Temos de ter atenção que a componente económica é muito importante. Não é? Sejamos realistas, e os meus vídeos são um bocado sempre para essa realidade, não é? Só há 50 sombras de Grey porque ele é um bilionário e pode fazer o que quer, porque ele, se fosse um pedreiro e fizesse a mesma coisa, era violência doméstica, não é? A parte económica neste tipo de relações é muito importante. Eu ainda só estou a falar dos homens, mas homens com dinheiro, para andarem com mulheres mais novas de 10 a 15 anos, é porque há aqui uma benesse económica muito grande. Obviamente que para ele, tendo dinheiro, pode dá-lo, não é a parte mais importante. Para ele o importante é a parte sexual, a parte do desafio, a parte da proteção, o que a outra pessoa lhe dá. Cada um é que sabe o que é que recebe da relação. Mas há sempre esta permuta, não é? Eu não estou a falar de prostituição. Mulheres ou homens que estão em relações por causa do dinheiro. Não. Estou a falar de que qualquer relação tem uma benesse, não é? Por isso é que nós, quando conhecemos alguém, levamos-la a ela ou a ele a jantar a um restaurante, e depois a um hotel, ou um motel, ou umas férias, não sei o quê, e depois, quando estamos casados, já não fazemos isso com tanta frequência. Porque no início precisamos de conquistar, depois é manutenção. Por isso, a permuta económica é importante. Ora, um homem mais velho já tem a sua vida, já tem o seu dinheiro, para ele aquilo não é importante, porque nada serve o dinheiro estando sozinho e não tendo ninguém com quem partilhar. Por isso pode partilhar com uma mulher mais nova que lhe vai dar aquilo que ele não encontrou noutras relações com mulheres mais velhas. Ele recebe e contribui, beneficia. Ora, quem está do outro lado da relação, uma pessoa mais nova, obviamente, olha, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum vermos jovens universitárias a serem patrocinadas por homens mais velhos. Não é prostituição, porque elas estão com um homem mais velho durante 1, 2, 3, 4, geralmente o tempo do curso, porque elas precisam de um valor para patrocinar os cursos, não é? Ora, os homens durante esse tempo recebem a atenção, a dedicação e aquela pessoa, não é? São acordos que nós não devemos criticar porque são acordos aceitos entre duas pessoas. Estou a excluir aqui, obviamente, violências, agressões e nesse tipo de poder. Não é? Relações que durem tempo, que podem... As relações podem durar 2, 3, 4, 5 anos. Muitas vezes temos uma sociedade crítica a dizer pois, mas aquilo só durou 4 ou 5 anos. Já. E quem está a criticar, se calhar nem tem relações de 4, 5 anos. Não é? Hoje em dia temos de ter muita atenção quem nos critica, porque quem nos critica pode ter na sua vida, coisas mais criticáveis do que aquelas que nos está a criticar a nós. E nós damos valor a estas críticas, não é? Por isso, eu, pessoalmente, só aceito críticas de pessoas que já vivenciaram aquilo que me estão a criticar, porque só essas é que me podem ensinar. Já passaram por arranjar uma solução que me estão a dar. Agora, aquelas pessoas que nunca foram infiéis ou sofreram de infidelidade, estarem a criticar a alguém que pratica infidelidade ou que foi enganada, a crítica não tem validade nenhuma. Zero, é teórica. A pessoa só está a repetir. É uma moralidade da pessoa que está a tentar ultrapassar os limites da outra. Não é? Temos que ter muita atenção hoje em dia nas críticas que nos fazem. Cada vez mais, com a idade, nós vamos desvalorizando as críticas, não é? Quanto mais idade, mais erros cometemos, não é? Por isso, hoje em dia, atenção,
há muita problemática. Eu tenho aqui alguns casos a nível de acompanhamento de mães e pais, mas mais mães, não é? Que aceitam críticas de filhos e filhas mais novas, não é? Ora, isto não tem lógica nenhuma, porque os filhos e as filhas não viveram o que aquela mãe viveu. Por isso não podem criticar. É a moralidade dos filhos, a vergonha social ou o poder que eles querem exercer sobre a progenitora, não é? Que está aqui. E a mãe, se aceitar, vai estar aqui condicionada. Isto acontece em muitos casos de mulheres que se divorciam, com filhos já jovens adultos, não é? E depois o pai pode ir, ora aí está, para comprar uma moto, deixar crescer a barba e ir para as mulheres mais novas, e a mãe não pode ter mais nenhum homem, porque os jovens adultos ficaram lá, não é? A exigir que ela seja, continue a ser fiel ao pai. Não é? Isto existe muito, são problemáticas muito... Por isso é o que eu estou a dizer. Atenção às críticas que aceitam e de quem é que aceita. Não é? Ok. Agora vou falar da mesma coisa na versão feminina, não é? Há mulheres que gostam de ter relações com homens mais novos, não é? Geralmente há várias causas para isto, não é? Pessoas que tenham tido muito sofrimento com homens mais velhos, pessoas que, por exemplo, não tenham tido filhos, pessoas que, a nível sexual, não tenham tido grande aprendizagem, mulheres que tenham mais contextos de isolamento, não é? Há muitas mulheres que estão acompanhadas por muitas pessoas e sofrem de uma solidão brutal, não é? Uma pessoa mais nova pode vir desequilibrar aqui um bocado desta dinâmica na vida da pessoa, não é? Mais uma vez, volto a dizer, não tem nada a ver com prostituição, tem a ver com as pessoas depositam em relações, às vezes até à vista, é uma relação que não tem pernas para andar, depositam lá as suas esperanças, não é? As pessoas que criticam este tipo de relações têm que olhar para a sua relação e ver se a sua relação é feliz. Porque o que é que vale eu estar a criticar uma relação de uma mulher mais velha com um homem mais novo? Aquilo não dá, e como é que é possível, não é? Quando eu, que estou a criticar, tenho uma relação com uma pessoa da mesma idade e lá em casa é só discussões e eu não sou feliz, não é? Ou não tenho aquilo que quero. Atenção às críticas, porque é muito importante nós sabermos quem nos está a criticar e de quem é que vocês aceitam as críticas. Não é? Por isso, a mulher num estado de desenvolvimento mais avançado também tem poder sobre as pessoas mais novas, não é? Na América Latina é um bocado esta situação. Os homens adoram estas mulheres, não é? Para já porque ou são muito expansivas sexualmente ou são muito virgens sexualmente, por isso tem aqui estes dois desafios, não é? Em que geralmente se ela é muito expansiva sexualmente ele tem menos poder. Se ela é menos expansiva, mais virgem, eu digo quase virgem, são as pessoas que têm pouca testagem de relações, não é? Sexuais. Ele ganha algum poder, porque vai, não é? E há mulheres, e nós vemos, muitas artistas brasileiras têm relações com homens mais novos. Poucas são, por isso, raras são as que duram 10, 15, 20 anos. Muitas são, para tirar fotografias este verão e o próximo ano já não existem, não é? Temos que ter atenção de que só no tempo é que isto se torna uma relação. Caso contrário, é um namoro, uma paixão, uma relação sexual, que por acaso dura um verão, um inverno, ou um ano ou 2 anos. O que eu estou a falar neste vídeo são relações de pessoas com diferenças de idades de 10 a 15 anos que estejam numa relação que dura anos, não é? Isto é que é raro, não é? Ora, a mulher também vai tentar buscar os benefícios nestas relações, não é? Ou a companhia, ou o troféu, porque também, as mulheres também exibem homens mais novos, mais musculados, mais simpáticos, mais extrovertidos nas suas redes, não é? De familiares, amigos e outras. Em Portugal conhecemos algumas artistas que têm este tipo de relação. E algumas até duraram anos, não é? Estas pessoas que têm diferenças de idade muito grandes e as relações duram anos, enfrentaram tudo por esta relação, por isso tem lógica investirem na relação. Certo? Ora, aí está. Os tais benefícios. Por isso, a componente de carinho, de atenção, de presença é muito importante, não é? Há mulheres mais velhas que têm a sua vida já feita, são economicamente independentes e que querem parceiros mais novos que estejam sempre disponíveis para elas, não é? Porque eles geralmente podem optar por não ter uma carreira, ou ter uma carreira, ou até trabalhar para elas, não é? Há mais disponibilidade. Uma mulher mais nova, tal como os homens, não querem dar benefícios a alguém e de repente eu quero ir passar um fim de semana com esse alguém não está disponível. Isto não existe, obviamente, não é? A troca de benefícios tem que haver, eu dou, mas também tem que receber. Geralmente querem disponibilidade, atenção, carinho, a parte sexual, obviamente, não é? Tudo o que nos faça sentir mais do que já fomos. Mais do que já fomos.
Por isso, na parte da mulher, a nível psicológico, há aqui uma parte de adoção. Porque, enquanto o homem, numa relação mais velho, com uma mulher mais nova, facilmente descarta, acaba com uma relação, a mulher tem muita dificuldade em acabar as relações. A mulher tem muito esta parte de construir vidas, não é? E a adoção. Aliás, hoje em dia, nas próprias relações, muitas mulheres andam a adotar os homens, e elas não têm uma relação de parceiros e parceiras. Elas adotam-nos, não é? Eles acabam, não têm maturidade nenhuma e só é um segundo ou terceiro filho que elas têm. Porque fazem exatamente a mesma coisa, as mesmas asneiras e as mesmas desculpas para as asneiras que os filhos adolescentes aos homens adultos. Não é? Por isso, esta parte da adoção na parte feminina é muito importante. Claro, é uma relação onde há mais aprendizagens, não é? Porque geralmente as mulheres têm um percurso a nível sexual menos vivenciado que o homem, não é? E há aqui uma libertação até da mulher, não é? Porque pode fazer o que quiser agora, porque é ela que está aqui a negociar os benefícios, não é? Por isso, tem que haver muito amor, gratidão e lealdade, como eu disse no início, para combater as dificuldades, porque os estágios de desenvolvimento das pessoas são diferentes, não é? Alguns podem estar no início, outras podem estar no fim. A parte socioeconómica é diferente. Alguém já está consolidado na vida, outro ou outra está a começar. As relações anteriores das pessoas também contam, não é? Que eu tenho que ter um histórico para gostar agora de uma pessoa 10 a 15 anos mais nova que eu. Históricos de violência, histórias de indiferença, história de solidão, história de não poder ter filhos, por exemplo. Isto aqui aplica-se a ambos os sexos, não é? Temos que ver as necessidades, não é? As pessoas que têm relações com homens mais novos ou mulheres mais velhas têm que ver qual é a necessidade que está a ser completada. Se é a atenção, se é a autoestima, a sua segurança, a sua parte sexual, o que é que está a ser forte naquela relação. Por isso é que é importante até, às vezes, pedirem ajuda, porque muitas vezes as relações podem funcionar, não estão, mas é sintonizados. Como qualquer outra relação com a mesma idade, não é? Desde que não haja sintonia e comunicação, a relação, não é? Pode acabar uma boa relação. Podem ser as pessoas certas nos momentos errados, não é? Ora, temos que ter atenção que a diferença de idade apenas põe dificuldade numa relação. Porque nas mesmas idades elas já têm dificuldades, não é? A diferença de idade só vai acrescentar. Por isso, qualquer situação que estejam neste tipo de relações e não funcione, procure ajuda especializada, não é? Porque aqui é fácil haver sintonias, não é? Para as pessoas verem realmente o que têm, o que esperam. Porque estas pessoas esperam muito, obviamente, não é? Porque elas estão a optar por algo que é diferente da maioria das outras pessoas.